Olá pessoal, meu nome é Douglas de Andrei, sou agrônomo de campo da Pioneer Sementes, trabalho na região sul do Mato Grosso do Sul e nesse vídeo a gente vai discutir alguns aspectos importantes sobre o manejo do nitrogênio para garantir altas produtividades, buscando discutir aspectos em relação à fisiologia da planta para tentar otimizar a aplicação desse nitrogênio, sempre buscando aumentar a produtividade média. Alguns aspectos que a gente vai discutir nesse vídeo se aplicam tanto para milho safrinha quanto para milho verão. E por que a gente escolheu esse assunto para tratar nesse vídeo? O nutriente nitrogênio ele é tão importante porque ele basicamente é o constituinte base para a formação de proteínas da planta. Existem várias revisões de literatura aí que quantificaram que para cada unidade de nitrogênio se dá a produção de 6,25 unidades de proteína. Então, o nitrogênio é o bloco estrutural-chave para a produção de aminoácidos e, por consequente, produção de proteínas. O nitrogênio é um constituinte importante para a molécula de clorofila também, que é a molécula que é chave para a produção de fotoassimilados da planta, para o processo de fotossíntese. Então, toda essa nutrição com nitrogênio está diretamente relacionada ao bom funcionamento da planta e à capacidade produtiva da planta de milho. Então, o manejo de nitrogênio é um aspecto fundamental para o manejo de alta produtividade na lavoura de milho. Falando um pouco agora sobre quais são as fontes de nitrogênio para suprir essa alta demanda da lavoura de milho, a gente tem aí basicamente algumas fontes. A primeira seria a aplicação via adubação, seja na base ou cobertura, que daí entra a questão de fontes de nitrogênio, que pode ser das mais diversas, desde ureia até nitrato, ureia líquida. Nós temos o nitrogênio que é proveniente da mineralização da matéria orgânica, que está diretamente relacionado à disponibilidade do solo, característica de cada solo, temperatura do local. Alguns dados de literatura que fala que a cada 1% de matéria orgânica, o solo é capaz de prover para o sistema 20 kg de nitrogênio por hectare. Outro ponto muito importante que deve ser considerado em relação à disponibilidade de nitrogênio é o cultivo anterior. O que tinha nesse solo antes do milho entrar no sistema. Então, falando um pouquinho de milho verão, a gente tem aí algumas coberturas de inverno que são capazes de ou fixar nitrogênio, se tratando de leguminosas, ou reciclar nitrogênio de camadas mais profundas, como o nabo forrageiro, né? Então, nós temos aí, por exemplo, a ervilhaca, que é uma excelente alternativa como cobertura de solo e é uma cultura capaz de prover altas quantidades de nitrogênio para o milho em sucessão. Nós temos alguns dados de literatura aí quantificando que cada tonelada de matéria seca da ervilhaca é capaz de fornecer 46 kg de N para o milho em sucessão. Então, se pegar uma ervilhaca bem estabelecida, com 2 a 4 toneladas de matéria seca por hectare, aí a gente está falando de 100 até 120 quilos de nitrogênio para o milho que vai vir em seguida. Falando um pouco agora do sistema de milho safrinha, a gente tem uma importante contribuição do nitrogênio residual da soja também. Então, a gente tem alguns dados de literatura aí que apontam que uma boa lavoura de soja é capaz de deixar entre 30 até um pouquinho mais de 50 kg de nitrogênio por hectare para a lavoura do milho em sucessão. Então essa é uma importante contribuição também para o sistema do milho que vai ser plantado na sequência da soja, né? Então toda essa contribuição, seja de ervilhaca se tratando de milho verão, seja de soja se tratando de milho safrinha, deve ser considerado no cálculo do manejo do nitrogênio que vai se fazer na lavoura, buscando altas produtividades. Em relação à aplicação de nitrogênio via adubos, nós temos aí que cada fonte apresenta uma certa eficiência ou um grau de perda diferente. Em se tratando de ureia, por exemplo, que é o mais usado no Brasil pelo custo-benefício, nós temos alguns dados aí indicando perdas acima de 50%. Um ponto importante para se buscar o aumento da eficiência do uso de N é buscar sincronizar a aplicação do nitrogênio com um período de maior demanda da planta. Outro ponto importante é observar as condições climáticas que estão vigentes na época da aplicação desse nitrogênio. O que se tem na literatura é indicadores de que quanto maior a temperatura e quanto um tempo estiver mais seco, menor é o aproveitamento
do nitrogênio aplicado. Recentemente, alguns pesquisadores da Pioneer dos Estados Unidos lançaram um estudo muito interessante, onde eles basicamente mediram a absorção de nitrogênio até o florescimento e até a colheita em lavouras nos anos 2009 até 2012, em lavouras de alta produtividade, com aporte de nitrogênio aí de mais de 200 kg por hectare, e de lavouras com baixo potencial produtivo, onde a aplicação de nitrogênio girou ao redor de 50 kg por hectare. Então, o teto produtivo aí ao redor de 230 kg de grãos por hectare, num sistema de alta produtividade, e um teto produtivo ao redor de 100 sacos por hectare, na situação de baixo investimento, de baixo aporte de N. Então, eles quantificaram como é que se dá a absorção do milho nessas duas situações e, em média, isso gerou algumas informações muito valiosas para o manejo. O que eles viram? Em média, a planta de milho, na média dessas duas situações, do alto aporte e do baixo aporte, ela acumula 63% de todo o nitrogênio acumulado durante seu ciclo até o período de pré-florescimento. E ainda tem uma boa quantidade para ser absorvida nos períodos finais de desenvolvimento, no pós-florescimento. Então, pelo menos aí a planta precisa absorver 37% ainda de nitrogênio do total absorvido em pós-florescimento. Esse é um dado interessante porque até então se dá muita importância para a aplicação de nitrogênio nas fases iniciais da cultura. E trabalhos como esse nos mostram que para lavouras de alto potencial de produção, é necessário a gente atentar para uma boa nutrição de nitrogênio, inclusive nos períodos finais de desenvolvimento, nos períodos pós-florescimento. Híbridos modernos de milho, para expressar a alta produtividade, eles devem estar bem supridos com nitrogênio, inclusive nos períodos pós-florescimento, nos períodos finais do desenvolvimento, porque uma grande parte desse nitrogênio ele vai ser absorvido em pós-florescimento e não só nas fases vegetativas da cultura. Nesse mesmo trabalho, os autores quantificaram da quantidade de nitrogênio presente nos grãos, o quanto é oriundo da remobilização dos tecidos vegetais, do seu tecido vegetativo, de folhas, de colmo, e o quanto que é oriundo de absorção via raiz. E eles descobriram que a maior parte do nitrogênio presente nos grãos, ele vem da absorção via raiz, depois do florescimento. E apenas 37% ele é absorvido, ele é obtido via remobilização de tecidos estruturais. Existe um padrão bem distinto de absorção de nitrogênio, se nós formos comparar materiais antigos para os materiais modernos cultivados hoje em dia. Existem dois estudos bem interessantes. O primeiro de 2012, onde os autores compararam 100 trabalhos científicos quantificando a absorção, o padrão de absorção de nitrogênio, desde as fases vegetativas até o final do ciclo. Nesse primeiro estudo, com base nesses 100 trabalhos científicos, se constatou que os híbridos modernos, lançados aí a partir de 2000, eles absorvem 29% a mais de nitrogênio nas fases finais, no período pós-florescimento. Em outro estudo de 2013, os autores compararam híbridos da década de 70 até a década de 90 com híbridos lançados a partir de 2000. E nesse trabalho, os autores quantificaram uma diferença ainda maior, sendo que híbridos modernos eles absorvem 40% a mais do nitrogênio no período pós-florescimento em comparação com os híbridos mais antigos. A gente pode dizer, a partir desses resultados, que os híbridos de milho, a partir do momento que foram ficando mais produtivos, eles foram aumentando sua capacidade de absorção de nitrogênio. Sendo que híbridos modernos, então, eles são capazes de absorver nitrogênio numa quantidade maior que os híbridos antigos e também essa absorção ela se dá numa proporção maior no período de pós-florescimento. A gente pode afirmar sem sombra de dúvidas aí que para um teto de produtivo alto é fundamental para os híbridos modernos essa absorção de nitrogênio durante todo o ciclo de desenvolvimento. Bom, entre as estratégias de manejo para aumentar a eficiência do uso do nitrogênio e aumentar o rendimento de grãos,
Nós temos aí, a principal delas seria aplicar no momento em que a planta mais precisa. Qual é que é o momento de maior demanda de nitrogênio da planta? No desenvolvimento da planta existe uma explosão de crescimento que ocorre ali ao redor de V7 até o período de florescimento, onde a planta alonga muito rapidamente os entrenós e desenvolve muito rápido sua matéria verde. Então, esse é um período de alta demanda da planta. Então, é importante sincronizar a aplicação de nitrogênio para coincidir que esse período a planta esteja bem suprida de nitrogênio. Outro ponto fundamental seria a aplicação da dose de nitrogênio dividida em mais de uma etapa. Se você for trabalhar com manejo para altos rendimentos, com aplicação de altas doses de nitrogênio, o parcelamento dessa aplicação ela se justifica muito e o retorno econômico provavelmente vai ser muito significativo. Se pensar em trabalhar aí com uns 150, 200 pontos DN, numa lavoura de alta produtividade, o recomendável é que se faça pelo menos, se divida essa aplicação em 2 vezes ou até 3 vezes. Dessa forma você minimiza as perdas por volatilização, por condições adversas de clima e você não joga todas as suas fichas, não aposta todas as suas fichas numa aplicação só. Existe o risco de você fazer a aplicação de nitrogênio, vir uma chuva pesada em cima e você perder mais da metade da sua aplicação. Se trabalharmos com aplicação parcelada, em 2 ou 3 épocas, esse risco ele é minimizado. Outro ponto de vantagem dessa estratégia é que a aplicação em diferentes etapas ela vai acontecer com a planta se desenvolvendo também em diferentes etapas, com uma condição melhor de raiz, desenvolvimento de exploração do solo para absorver esse nitrogênio que está sendo aplicado gradativamente. Então, outro ponto importante, como a gente já mencionou, a planta necessita de nitrogênio disponível, inclusive nas fases finais de desenvolvimento. Como é que a gente pode desenvolver estratégias para prover esse nitrogênio nas fases finais do ciclo? Uma importante estratégia seria integrar todo o planejamento do nitrogênio junto com o sistema de rotação e sucessão de culturas. Por exemplo, falando em milho-verão, se você tem uma ervilhaca ou um nabo no início, essas coberturas elas vão prover uma boa quantidade de nitrogênio nas fases iniciais do milho. Então esse parcelamento ele pode ocorrer um pouquinho para frente, a partir de 4, 5 folhas, digamos. Se sua cobertura anterior, por exemplo, for uma aveia, que tem uma relação CN alta, que na verdade a sua cultura do milho ela vai precisar de nitrogênio mais cedo. Então você tem que puxar essa primeira aplicação para mais cedo. Então é preciso integrar essas diferentes estratégias, tanto estratégias culturais, com rotação e sucessão de culturas, quanto as estratégias de aplicação do adubo químico para tentar prover o nitrogênio para a lavoura durante um período mais longo possível. Que a gente viu, de acordo com aqueles resultados que eu comentei anteriormente, que a demanda da planta ela é importante ser suprida, inclusive nos períodos finais do desenvolvimento. Para aqueles produtores que têm a produção via pivô de irrigação, isso se torna muito mais viável, porque nesse sistema muitos produtores hoje já fazem fertirrigação com nitrogênio, então isso não limita a entrada da aplicação do nitrogênio, é possível fazer aplicações inclusive em pós-florescimento, se for o caso. Então, como considerações finais, então, cada produtor deve buscar integrar as informações que tem da sua produtividade, da sua lavoura, em relação a clima, em relação à matéria orgânica do solo, em relação ao teto produtivo, em relação ao sistema de manejo, cultura anterior, e integrar essas informações e desenvolver um plano de aplicação de nitrogênio que otimize ou que supra a lavoura durante todo o seu período de desenvolvimento. Porque a importância do nitrogênio não se dá somente nos estágios iniciais, como a gente viu naqueles dados que eu mostrei anteriormente, e sim, também, muito importante, o bom suprimento de nitrogênio nos estágios finais de desenvolvimento, pensando-se em produções aí de altos tetos produtivos.